Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Estou gravando. Capítulo de número 10, no item que Lucas escreveu. E seu versículo de número 30 adiante, enquanto você procura. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a vida do pastor dessa igreja, pastor Joel, sua família, pastor Roberto, que fez esse convite. Meus irmãos que aqui estão, amém? Deus abençoe também a vida da nossa irmã Miriam. Deus abençoe. Quem achou o texto diz amém? Amém. Quem não achou, fala espera. Glória a Deus. Diz a Bíblia, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de lado, semelhante a um levita que descia por aquele lugar. Vendo, também passou de lado. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, o azeite e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, tu indenizarei quando voltar. Amém? Amém. Queridos, estamos diante de um texto bem conhecido pela igreja. Percebemos que Jesus ele estava em sua obra, e agora ele vai ter uma surpresa ao longo da trajetória. A trajetória de Jesus, alguém vendo os seus milagres, os seus benefícios, suas maravilhas, vai tratar de um assunto com ele. Quem era esse? Era um doutor da lei, que fazia parte e tinha um conhecimento da Torá do tempo antigo, sabia o que era o Velho Testamento, sabia o que eram as pessoas da antiguidade, sabia o que eram os patriarcas e os profetas. O interessante é que ele vai chegar, esse doutor da lei vai chegar até Jesus e vai dizer: mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem, ele faz essa pergunta para Jesus, e Jesus responde: você conhece as leis? Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: sim, conheço. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo olha para ele e diz: pois bem, fazer isso e viverás. O interessante é que aquele homem ele não queria ficar por baixo, ele não queria sair sem se justificar, ele não queria sair sem ter um apoio, uma base concreta daquilo que ele agora pergunta para Jesus, a dizer: quem é o meu próximo? O interessante, antes de eu entrar no texto, eu quero ressaltar que isso não é uma palavra, tira um pouco, não era uma palavra como parábolas, não. Esse fato foi verídico e aconteceu de fato na história. Jesus ele suscita uma história que de fato aconteceu. E o interessante é que Jesus, por uma vez mais, vai dizer: olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, nos quais, quando lhe roubaram, eu quero acreditar que bateram nele e deixaram ele à beira da morte.
Jesus ainda vai continuar dizendo a sua parábola, ou melhor dizendo, o seu texto. E Jesus falando isso, ele agora vai expressar que do mesmo caminho de Jerusalém para Jericó, agora desce um sacerdote. Eu quero ressaltar algo interessante aqui. O sacerdote, ele tinha posição. O sacerdote, no mínimo, ele deveria estar em Jerusalém, oferecendo sacrifícios ou algo parecido ao Senhor. E vai descer e vai passar de lá daquele caminho. O interessante também é que um levita vai sair de Jerusalém para Jericó, vai passar de lá e não vai ajudar aquele homem que estava necessitado de uma ajuda. E agora o texto vai nos dizer que passa uma quarta pessoa por esse caminho. Por que uma quarta pessoa? Porque a primeira pessoa que desceu foi o homem que virou refém. A segunda pessoa que desceu foi o sacerdote que não ajudou. A terceira pessoa que desceu foi o levita que passou de lado. E a quarta pessoa foi o samaritano que agora se compadece e ele para a sua carruagem. Por quê? Porque ele não passa de lado, ele vai passar perto. Quando uma pessoa ela passa perto da situação, ela entende que nessa situação, sendo essa à beira da morte, ela necessita ajudar uma pessoa. Escute, quando percebo agora aquele homem descendo do seu cavalo, implantando um conhecimento sobre aquela pessoa, a dizer: ei, você precisa de ajuda? Eu quero acreditar que aquele homem, ele nem respondia, porque ele estava à beira da morte. A sua vida estava por um fio, a sua situação estava por um triz. Agora pensa comigo, uma pessoa com uma situação de angústia, uma pessoa que acabara de ser assaltada, uma pessoa que estava em um momento de aflição, sofrendo dores, responder alguma coisa, não tinha condição, não respondeu. De repente aquele homem vai tomar, no texto vai dizer, ele vai tomar aquele homem que estava como refém, como uma pessoa que estava sofrendo na situação, vai colocar em cima do seu cavalo, vai levar até a hospedaria, vai falar para o hospedeiro: olha, cuida bem dele, porque se porventura em alguma coisa ele gastares a mais, quando eu voltar eu pago. Aí eu te pergunto, acabou o texto? Não. Da forma simbólica ou tipológica, como você preferir, eu quero ressaltar esse texto de uma forma interessante para a igreja. O interessante é que Jesus Cristo, ele fala isso com o intuito de provar a sua própria pessoa para com a humanidade. Mas eu percebo que primeiro foi necessário o fato da história. O fato da história era de que de Jerusalém para Jericó haveria um problema e uma solução. De Jerusalém para Jericó, o problema era que aquele homem, ele desceu de Jerusalém, o porto central, a casa da oração, um lugar onde todas as pessoas entravam dentro do templo, oferecia ali a sua adoração ao Senhor, oferecia como totalidade do seu culto, o seu sacrifício em dízimos e ofertas. O sacerdote agora pegava no altar do incenso o incensário e balançava o incenso até que sua cabeça fosse coberta de fumaça. Quando a sua cabeça fosse coberta de fumaça, a fumaça transparecia sobre o teto do templo, e quando a fumaça se totalizava no teto do templo, isso era a probabilidade de que a glória do Senhor, ou seja, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, estava sobre o templo. Mas agora esse sacerdote também, que estava no templo, ele vai descer de Jerusalém para Jericó. O problema da história é que ele vê alguém que está ali à beira da morte, é que ele vê alguém que sofreu um assalto numa estrada, por nome de estrada de sangue, na onde tinha algumas cavernas, na onde os assaltantes se escondiam, e se alguma presa desconhecida, ou seja, algum refém desconhecido passasse por ali, sabe o que acontecia? Eles eram assaltados, mataram eles e levavam para dentro da caverna. Mas quando eu chorei, que eu li essa história, sabe o que foi? Foi que aquele homem, ele não foi levado para dentro da caverna, não. Aquele homem, ele foi deixado no meio do caminho. Aquele homem, ele foi deixado para alguém ajudar, porque o pensamento do ladrão era: se mais alguém desconhecido passar por aqui, nós iremos tomar também, assaltar também, e não iremos ter zelo nenhum por eles. Mas sabe o que acontece?
passa primeiro o sacerdote. O problema era que o sacerdote, ele teria não teria quatro coisas para totalizar a sua ajuda. A primeira coisa que ele não teria para totalizar a tua ajuda era o dinheiro. Por que o dinheiro? Porque sem dinheiro ele não poderia comprar azeite e vinho lá em Jerusalém. A segunda coisa que totaliza aquele homem em não ajudar era a falta de azeite, porque se ele não tinha dinheiro, ele não tinha azeite. A terceira coisa era o vinho. Se ele não tinha dinheiro para comprar o azeite, ele também não tinha dinheiro para comprar o vinho. E a quarta coisa que totalizava a falta de força para ajudar era o medo, porque aquele sacerdote, de repentemente, ele poderia fazer aquele caminho naquela estrada de sangue durante 2 ou 3 dias ou mais, mas perceba que ele agora vai dizer em seu coração: até parece que eu vou passar por aqui e vou parar para ajudar alguém, porque se eu parar, alguém vai me assaltar também. Mas só que de repente um levita passa e entende e tem o mesmo pensamento. Agora esse levita, por sua vez, ele vai passar de lado com o mesmo pensamento do sacerdote. Mas o interessante da história é que esse problema é preenchido por uma solução, porque vai passar um samaritano. Samaritano não se dava bem com judeu, mas eu entendo que eles não estavam nesse texto diferenciando classes de pessoas, diferenciando ou menosprezando a classe dos judeus, não, porque se fosse menosprezando a classe dos judeus, aquelas pessoas que estavam descendo de Jerusalém para Jericó, sendo um sacerdote e um levita, seriam desprezados também. Se aquele homem fosse judeu, que estava ali na beira da morte, no meio do caminho, fosse judeu, o texto totalizava a palavra judeu, mas não. Vejo aqui nesse texto que o Senhor, ele dá uma probabilidade de que, independente da classe, de que independente da situação, de que independente da sociedade em que você convive, de independente do país em que você mora, é necessário alguém passar perto, parar e ajudar. Por isso que entendo nesse texto que não estava sendo diferenciada a diferença entre o samaritano e o judeu, não. O interessante é que na história, Jesus, ele traça essa história como um objetivo, porque agora na parte tipológica, por causa do tempo, já vou antecipar, Jesus agora é representado o próprio samaritano. Jesus Cristo, no texto original, ele vai usar 3 coisas como aquele samaritano. A primeira coisa vai ser o azeite, a segunda vai ser o vinho e a terceira vai ser as faixas. Aqui já é para você adorar ao Senhor. Por quê, varão? Porque a Bíblia Sagrada, ela não nos menciona isso, mas eu tenho o direito de expressar devido a alguns estudos. Por quê? Porque Jesus agora, ele veio para os deles lá em Jerusalém, lá no porto central, e os deles não os quiseram. Mas de repente agora, ele está com o semblante caído, ele está passando por uma tristeza, ele está no caminho chamado Getsemane, um caminho de sangue, onde as pessoas não lhe deram um valor, onde as pessoas não abriram uma questão para expressar para Jesus de fato quem Jesus era, onde as pessoas olhavam para Jesus e diziam: Senhor, vem me salvar. As pessoas não falavam isso. E sabe o que acontece? Acontece que Jesus, ele olha para aquele homem na beira do caminho, aquele samaritano, ele olha para aquele homem na beira do caminho, ele para. O texto original, o contexto original vai dizer que ele coloca aquele homem sobre os seus ombros, mas antes ele derrama o azeite e o vinho. Mas o brilho, escute, o brilho do azeite e do vinho não vai estar para o lado de dentro, não, vai estar para o lado de fora. O brilho do azeite e do vinho vai estar expostos para que as bactérias, para que a poluição não chegasse até aquelas feridas. Era necessário uma faixa. A faixa agora é amarrada, a faixa agora é enrolada. Sabe o que acontece? Acontece que agora Jesus Cristo, ele estava querendo dizer da seguinte forma: já que aqueles não aceitaram a mim, eu vou lá. De repente Jesus, como um bom pastor de ovelha, sabe o que ele faz? Ele toma a ovelha nos seus ombros. Essa ovelha é eu e você, ele levando a nós. Mas antes disso, ele precisa nos curar.
Ele precisa tratar de nós. Ele precisa fazer algo diferente em nossas vidas. Como varão, sabe como? É jogando agora o azeite que é representado o Espírito Santo e o vinho que é representado a alegria, o remédio e as... Deixa eu terminar a introdução. E as faixas que é representada o tempo. Perceba que agora ele vai deixar expostas. Ele não vai deixar expostas as fraturas, não. Sabe o que ele vai fazer? Vai derramar o Espírito Santo, vai derramar a alegria, vai colocar as faixas e vai dizer: só o tempo pode provar a esse homem quem verdadeiramente ele é. Como? Eu vou te explicar, já vou entregar porque o tempo já foi. Eu vou te explicar. De repente agora Jesus ele coloca aquele homem, aquele ser humano, nós a igreja, em cima do cavalo. O cavalo é representado o guia de locomoção, um missionário. Por que o cavalo é representado um missionário? Porque se não fosse o cavalo, não adiantaria. Jesus Cristo ele não aguentaria levar o ser humano nos ombros, sendo homem na época antiga, representado como o samaritano, uma pessoa nos ombros de Jerusalém até Jericó, ou do meio do caminho até Jericó. Por quê? Porque o peso era muito, o ardor era constante, aquele homem estava gemendo, ele era refém da situação. Mas por que, varão, que houve um cavalo? Porque o guia de locomoção é que impõe alguém dentro da igreja, é que evangeliza uma pessoa para estar dentro da igreja, é que fala de Jesus para ver se vai aceitar a Jesus, é que conduz o pecador ao arrependimento. Porque, varão, você está falando isso, sabe por quê? Porque não adianta só o pastor estar em cima do púlpito pregando, não. A igreja tem que fazer a tua parte missionária também. Como? Se é para evangelizar, vai todo mundo junto. Se é para orar, vai todo mundo junto. Se é para jejuar, vai todo mundo junto. Não adianta ter divisão, porque Paulo ele escreve a carta na primeira epístola da sua carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52. Meus demais irmãos, perdão, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. O que Paulo queria dizer com isso? Esse no momento do original do grego é uma palavra chamada átomos, átomos que dá-se a tradução sem divisão. Sabe o que Paulo estava querendo dizer para a igreja, pastor Jurandir? Sem divisão, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e a igreja vai ser transformada. Aleluia. Voltando no contexto, sabe o que acontece? Acontece que agora Jesus, na forma simbólica, tipológica, ele vai chegar até a hospedaria. A hospedaria, é claro que é representada a igreja. O hospedeiro, é claro que é representado o pastor da igreja. E sabe o que acontece? Ele chega dentro da igreja, ele olha para o pastor da igreja e ele fala assim: olha, está ferido, está machucado, as fraturas ainda estão expostas, está diferenciado, precisa de um cuidado. Irmão, que cuidado é esse? É o que Jesus oferece para o pastor da igreja: o seguinte, cuida bem dele. Aleluia, Deus. Jesus ele não disse para o pastor da igreja cuidar mal da ovelha, não. Cuidar mal do moço ou da moça, não. É cuidar bem. Porque quando eu voltar, aleluia, Deus. tu pegou. Aleluia, Deus Santo. Jesus, ele olha para o Senhor, pastor. Ele olha para os senhores que estão à frente das congregações e diz: cuida bem dele. Aleluia, Deus Santo. Por quê? Porque eu vou deixar dois dinheiros. Dois dinheiros significa o sustento até a vida de Cristo.
E diz: porque quando eu voltar, se ele te der algum trabalho a mais, quando eu voltar, eu pago. Irmão, por que você está falando isso? Porque é o pecado, mas ainda a igreja está de pé. É a corrupção, mas ainda a igreja está de pé. É a lascívia, mas ainda a igreja está de pé. É a fornicação, mas ainda a igreja está de pé. É o adultério, mas ainda a igreja está de pé. Por quê? Porque ainda existe pastor dentro da igreja. Pura Paula, você que pode adorar ele. Entenda que na igreja não é todos que pecam. Entenda na igreja que não é todos que adulteram. Entenda que na igreja não é todos que fornicam. Entenda na igreja que não é todos que vivem na prostituição. Não, ainda tem os remanescentes. Ainda tem a classe dos adoradores. Ainda tem aquele que busca a presença de Deus. Por quê? Isso aqui é interessante. Porque o azeite e o vinho, o Espírito Santo e a alegria foram preenchidos pelo tempo. Vou te explicar. É necessário, ao longo da trajetória, uma preparação. Essa preparação se finda assim, ó. Aleluia. Como, varão? No começo, o Espírito Santo não pode entrar para dentro, penetrar. Por quê? Porque a casa precisa de limpeza. A casa precisa de uma transformação. A casa precisa de uma vassoura espiritual. E ó, e sabe o que acontece? A casa, quando passa por esse período e tem o resultado de que está limpa, ela é selada no Espírito Santo de fato. Eu digo de fato. Sabe como? Não pegou. O batismo é a maior prova de que um ser humano ele é selado no Espírito Santo. Porque levantar a mão a Jesus é fácil. O ruim é prosseguir e provar que é selado no Espírito Santo se resultar aquilo. E sabe o que acontece? Acontece que depois do velho homem morrer, o novo homem ressurgir, as faixas que é você não adorar aqui, meu irmão, as faixas que é representada o tempo, elas caem. Vai procurar o brilho do Espírito Santo para o lado de fora, o brilho do vinho para o lado de fora, não vai achar. Por quê? Porque já não está mais para fora, foi cicatrizado e está para o lado de dentro. Isso é a prova de que Jesus disse: eu vou, mas eu vou vos deixar um consolador que ficará no meio de vós para sempre. A igreja tem que entender que se existem adoradores, a igreja não precisa do microfone do fundo musical, de uma pessoa lamandaraia para adorar, porque a igreja pode até falar em hebraico, a igreja pode até falar em aramaico, a igreja pode até totalizar a sua adoração só no entendimento, mas se faltar graça, se faltar santidade, se faltar comunhão na igreja, não adianta. Mas só quem está em adoração, mas só quem está em comunhão, mas só quem veio para adorar a Ele, a graça, a presença, o Espírito
você lembra no dia em que você foi selado por Ele. Como, irmão, eu fui selado por Ele no dia em que você, meu irmão, no dia em que você, minha irmã, se batizou, se totalizou, desceu as águas. Talvez naquele dia você foi até arrebatado, até desmaiou. Talvez naquele dia você foi até batizado com o Espírito Santo, falou em novas línguas, ninguém entendeu, mas o inimigo, ele não pode entender não, porque as línguas estranhas o Satanás não entende. As línguas estranhas, aqueles que estão na carne não entendem. As línguas estranhas, aquele que não está no Espírito não entende. Mas quem é espiritual aqui pode adorar. Eu sei que você veio para rebatismo, mas se veio adorar, também a Deus adore, porque Deus, Ele está aqui. A permissão do pastor da igreja, você pode ir pé. Aleluia! Quando Jesus voltar, Ele paga, viu? Pastor Jairo, pastor José Modesto, pastor Rafael, cada pastor pensando que quando Jesus voltar, Ele vai pagar, viu? E não vai ser pouco. Olha a história. Cadê o Rafael? Levante a sua mão aí. Isso não é palavra para você voar no glória, não é palavra missionária. Mas se você quiser, já pode adorar. Está fraco. Já tem gente entendendo aí. Ela voa, ela sai. Ela requer o som por a e você que está longe de Jesus, Ele te encontrou na estrada de sangue, viu? Te colocou nos ombros dele e te diz: eu não me esqueci de você, volta. É você que até você diz: Senhor, e agora o que será de mim? O Senhor está dizendo: vem, eu preciso preencher esse vazio. Você que está distante de Jesus, você é joia rara nas mãos do Senhor, você é pedra preciosa. Eu tenho uma notícia para você: o Senhor Jesus, Ele não te troca por ninguém, porque Ele te escolheu para estar aqui com Ele hoje. Cadê você que está longe da presença dele? Cadê você que diz: Senhor, eu preciso de uma mudança na minha vida, vem. Eu quero orar pelo... Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi uma montanha assim. Ele não desiste. Deus, Ele está visitando alguém da tua família hoje. Jesus conhece o seu interior também.
presídio. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá, irmão. Vamos orar por eles. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, para levantar os teus cuidados, Deus, sobre a vida da Bíblia, também do Cíntia, para que dê conta dessas almas.